Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre A Menina Submersa da Caitlin R. Kiernan. Esse livro conta a história da India Morgan Phelps, também chamada de Imp, uma jovem esquizofrênica. Sua mãe e sua avó também tinham esquizofrenia e ambas cometeram suicídio, então assim que ela descobre que tem a doença, começa um tratamento e dá início também à escrita do seu livro, onde ela pretende narrar todas as suas memórias, o que ela chama de história de fantasmas. Um dia, enquanto sai de carro, a Imp encontra perdida na estrada uma mulher toda nua e molhada. Ela decide que irá ajudá-la e essa talvez tenha sido a atitude que mais mudou a sua vida. Afinal, Eva Kenny, aquela estranha que ela encontrou, foi um dos motivos pelos quais ela decidiu finalmente contar a sua história sobre lobos e sereias. Em meio a momentos tranquilos proporcionados pelos remédios que toma e a algumas crises, a Imp tenta reunir tudo aquilo que lembra sobre um quadro chamado A Menina Submersa, que vem a perturbando desde a adolescência, sobre seu relacionamento com a Evelyn, sua ex-namorada transexual, e sobre Eva, aquela mulher que apareceu do nada e virou sua vida de cabeça para baixo. Bom, o livro é narrado pela Imp, e essa Imp tem, então, esquizofrenia, por isso ela não é uma pessoa muito confiável. Ela vai narrar, durante toda a história, aquilo que ela chama de história de fantasmas. Esses fantasmas que ela cita já no começo do livro não são os famosos fantasmas de teor sobrenatural, mas sim momentos pelos quais ela passou e que vinha atormentando já há algum tempo. Esses momentos vão se referir, então, ao quadro que ela conheceu quando tinha 11 anos numa ida ao museu com a mãe, chamado A Menina Submersa, cuja história de produção envolve muitos mistérios e teorias, mas se referir também ao relacionamento que ela teve com a Evelyn e também sobre a aparição dessa Eva Kenny, sobre essa pessoa que surgiu do nada e que aparentemente consegue desaparecer sempre que quiser, se é que algum dia ela realmente existiu. Por serem contadas por uma pessoa que possui problemas mentais, é difícil saber se essas lembranças realmente ocorreram algum dia. Toda essa confusão que existe na cabeça da Imp é facilmente transmitida para o leitor através de alguns avisos que são dados durante toda a história. Esses avisos, então, podem ser encontrados em passagens das quais a Imp fala que não irá se aprofundar sobre determinado assunto, pois já comentou sobre ele numa outra página. Acontece que o leitor não lembra da Imp ter falado sobre aquilo, vai até a página que ela menciona e percebe que realmente ela não falou aquilo. Então, a Índia não tem noção de tempo, não tem noção do que é real ou do que é ficção. Por isso, ela acaba escrevendo coisas desse tipo e o leitor fica sem entender o que ela realmente quer dizer, o que ela quer contar. Fica sem saber se aquilo que ela está narrando já há algumas páginas realmente aconteceu ou se é tudo fruto da sua imaginação, das vozes que estão na sua cabeça. Apesar de o leitor conseguir entrar de cabeça na história, em alguns momentos surge aquela sensação de estar só observando uma conversa na qual locutor e interlocutor são a própria Imp. Em alguns momentos ela parece conversar consigo mesma, mas é difícil dizer se é realmente isso que está acontecendo ou se na verdade são as vozes na cabeça da Imp que estão falando com ela. Então todo esse sentimento de confusão e loucura vai acontecer aí durante todo o livro e vai mexer muito com o leitor. A obra é repleta de referências a artistas, pinturas, livros, escritores e também metáforas. A forma como a autora conseguiu relacionar tudo isso com o cotidiano da protagonista é genial. Ela fez isso de uma forma muito inteligente e é preciso prestar bastante atenção em todas essas referências e metáforas que ela faz. Esse livro é bastante diferente de tudo que eu já havia lido e a autora teve um grande desafio ao escrevê-lo. Já não é tarefa fácil escrever um livro, ainda mais inserir uma protagonista que tem esquizofrenia com a função de narrar a história e fazer com que ela narre essa história através de um outro livro que está escrevendo é ainda mais complicado. Então, a maneira como a Caitlin R. Kiernan conseguiu desenvolver tudo isso foi simplesmente genial. Ela faz um trabalho muito bom aqui. E resumindo, A Menina Submersa é um livro dentro de um livro. É um teste de sanidade não só da personagem principal, mas também do leitor. Em meio a toda essa loucura, a autora ainda consegue explorar um assunto que tem sido bastante abordado ultimamente, que é a questão de gênero. A personagem que namora com a Imp durante boa parte da história, a Evelyn, é uma transexual. A mudança de sexo é um assunto que tem sido bastante evitado e o fato de algumas pessoas se identificarem com outro gênero e acabarem se atraindo por pessoas do sexo oposto ao mesmo tempo
é algo considerado muito absurdo pela maioria das pessoas. Então, através de algumas conversas entre a Imp e a Evelyn, esse assunto é discutido e a forma como isso é feito é muito legal porque faz com que o leitor entenda melhor essa situação. Bom, A Menina Submersa é um daqueles livros que muita gente ama, muita gente odeia, e felizmente eu fiquei no grupo que ama, se tornou um dos meus livros favoritos. Eu encontrei muita dificuldade em conseguir expressar os meus sentimentos, os meus pensamentos em relação a ele, e essa história é muito complexa, então, por mais que eu tenha falado tudo isso sobre o livro nesse vídeo, eu tenho quase certeza de que vocês não entenderam nem metade da história, até porque tudo isso é muito complicado. E eu acho que esse não é um livro para todo mundo. Eu não digo isso porque nem todo mundo tem capacidade de entender a história, até porque o livro traz diversas interpretações, então é impossível encontrar somente uma forma de entender tal coisa dita pela autora. O que eu quero dizer com isso é que esse livro exige muito do leitor. É preciso se dedicar a ele, é preciso prestar muita atenção em cada detalhe, é preciso reler alguns trechos ou mesmo páginas inteiras em determinados momentos para entender o que a autora quis dizer de fato. Então o livro exige muito do leitor, exige muita dedicação. E toda essa necessidade que o livro traz, somada à loucura da história, pode não agradar muita gente. Então, se você ainda não leu A Menina Submersa, quer ler, comece a leitura tendo em mente que não é uma leitura fácil e rápida, mas que é algo que exige atenção e que pode não fazer tanto o seu estilo assim. É um livro que realmente tira o leitor da zona de conforto. Foi isso que ele fez comigo e foi uma experiência simplesmente incrível. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido um pouco da história e também dos meus sentimentos em relação a essa obra maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer. Se vocês já leram A Menina Submersa, comentem o que vocês acharam para que a gente possa conversar melhor sobre esse livro. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever no canal para receber os próximos vídeos e acompanhar o Operações Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!